Olá, sejam bem-vindas a esta aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre o perfil comportamental. Se vocês já fizeram alguma vez essas perguntas para você, você vai descobrir agora por que isso acontece. E claro, gente, nós começamos com o autoconhecimento. Você gostaria de entender por que você tem esse temperamento que você tem? Eu sou Ana Flávia Fernandes, eu sou coach de vida e analista comportamental. A minha missão de vida é compartilhar esses conhecimentos, meus dons, meus talentos adquiridos para o máximo de mulheres, para que ela encontre sua verdadeira essência, para que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais leve, sem tantas cobranças, sem tantas críticas. Tá? Eliminar esse medo, gente. Nós temos um medo muito grande de expor, nós temos um medo muito grande do julgamento, das críticas. Com isso, nós perdemos muitas oportunidades de ser quem nós somos, de viver na nossa verdadeira essência, de começar projetos, de nos expor, de dar o nosso melhor, de ajudar o próximo. Eu tenho certeza que através do autoconhecimento e você entendendo por que você comporta dessa forma, você tem os resultados que você tem hoje ou os resultados que você não tem, que você tanto busca, tanto almeja, mas que você não consegue porque você não sabe como. Eu quero trazer para você aqui um conhecimento para que você mude a sua forma de pensar, sentir e agir. Para que o autoconhecimento traga para você mudança, para que você consiga conquistar os seus objetivos e conquistar os seus sonhos. Eu trouxe esse iceberg porque ele representa muito bem o que eu quero trazer para vocês nessa aula. E eu quero começar perguntando: quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Você se conhece? Essa parte superior, que é a ponta do iceberg, é só o que você sabe sobre você. Muitas de vocês ainda podem não saber quem é você na sua verdadeira essência. Muitas de vocês podem ainda não ter se perguntado quem é você. Quem sou eu? Às vezes você pode já ter se perguntado ou se questionado: por que eu me comporto dessa forma? Por que eu tenho ações que eu não gosto? Por que às vezes eu falo algumas coisas sem pensar e magoo as pessoas? Por que eu tenho tanto medo de começar algo novo? Eu quero tanto começar alguma coisa, mas o medo me impede. Eu queria tanto ter mais coragem e iniciativa para começar alguma coisa, mas algo me impede. E isso pode estar ligado com seu perfil comportamental. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Quais são seus dons e talentos? O que faz você acordar todos os dias de manhã? O que te move? O que você veio fazer neste mundo? E qual é o legado que você quer deixar quando você partir deste mundo? O que você quer deixar para as pessoas que vão aqui ficar? Já pensou nisso? Eu quero deixar essa reflexão. Eu quero deixar essa frase para vocês porque a primeira vez que eu ouvi, para mim fez muito sentido. É uma frase que diz: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo e faço coisas extraordinárias. Gente, olha que frase espetacular. É a frase do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach. Bom, é uma casa que eu amo, de paixão, onde eu fiz todas as minhas formações e tenho uma admiração profunda pelo José Roberto Marques. Já fiz várias formações com ele e essa frase, ela ilustra realmente o autoconhecimento. E é isso, gente, quando você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, os seus talentos. E isso você trabalha, você potencializa esses pontos e você pode fazer coisas que você nunca fez.
E quando você se conhece, você sabe que você precisa melhorar em alguma coisa, alguma área na sua vida. Você precisa lapidar, você precisa trabalhar os seus pontos fracos. Olha aqui para mim. O autoconhecimento é o começo para que você tenha uma vida totalmente diferente. Então, quando você se conhece, você pode muito bem trabalhar aqueles pontos que te impedem de ser plena, feliz, ter uma vida abundante, conseguir conquistar os seus sonhos, objetivos, suas metas. Quando você se conhece, você evita alguns tipos de constrangimentos, alguns tipos de comportamentos que são prejudiciais na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Você sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de se posicionar. Você sabe se comportar. E isso é altamente importante para a sua vida. Não vou generalizar, mas eu acredito que o que você sabe sobre você hoje ainda é muito pouco. Em comparação a tudo que você precisa se conhecer para que você realmente tenha os resultados que você tanto busca e que você ainda não conseguiu atingir. Para que você entenda sobre a história do perfil comportamental, eu vou fazer um breve resumo, tá? E você vai entender como hoje nós podemos identificar os nossos comportamentos, tá? Então, desde a antiguidade, né, o homem sempre buscou conhecer melhor o comportamento humano. E lá na Grécia Antiga começou esse estudo. E esse estudo, ele foi feito pelos gregos, né? Eles foram os primeiros a pesquisarem sobre o comportamento humano. Eles analisavam o comportamento das pessoas e, na época, eles denominaram que, conforme as pessoas se comportavam, era determinado pelos elementos básicos, que era água, fogo, terra e ar. Logo depois, Hipócrates trouxe outros conceitos. Conforme era analisado o comportamento das pessoas, ele trouxe um outro nome, né, que era fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Essas eram as tendências comportamentais e aí eles denominaram com esses 4 nomes, ok? Em 1928, William Moulton Marston, ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Gente, esse livro é um estudo, é um livro que eu já li 2 vezes para eu conseguir entender, porque não é um livro de leitura, é um livro realmente de estudo. Foi criada a ferramenta que a gente utiliza hoje para determinar os perfis comportamentais. Essa teoria de Marston deu origem à ferramenta DISC e o nome que foi dado para esses 4 tipos de perfis que foram estudados foi dominante, influente, estabilidade e conformidade. Atualmente, nós utilizamos também a nomenclatura que pode ser executor, comunicador, planejador e analista, tá, gente? Então, se vocês ouvirem falar de perfil comportamental e alguém falar colérico, melancólico, sanguíneo, dominante, conforme, estável ou analista, comunicador, gente, é a mesma coisa, tá? Só foi mudando o nome e o método DISC, que é o utilizado atualmente, é um teste que nós utilizamos para que a gente consiga detectar qual é o perfil comportamental de cada pessoa, ok? Agora eu quero falar para você, o que é o perfil comportamental, Ana Flávia? É um conjunto de características que todos nós, seres humanos, temos, tá? Que determina o nosso comportamento. Como foi definido o nosso perfil comportamental? Gente, é de forma hereditária. Então, desde o momento que nós fomos gerados, o nosso perfil comportamental já foi definido naquele momento. Quem decidiu isso, Ana Flávia? Deus. Deus escolheu o seu perfil comportamental. Tá? Então, por isso, nós temos que aceitar, reconhecer e trabalhar o que nós acreditamos que não condiz com o que a gente quer, com o que a gente busca.
com a forma que a gente comporta, que às vezes a gente não gosta, entendeu? Mas não pode ser mudado, ele pode ser trabalhado. Mas no decorrer dos anos, né, com as nossas experiências vividas, com a nossa família, os nossos pais, irmãos, familiares, o meio ambiente que nós fomos inseridos, né, o meio ambiente externo que a gente fala, que são as pessoas com que nós aprendemos a conviver, amigos, escola, professores, aí a gente entra na nossa área profissional. Esse todo é um meio ambiente e às vezes ele vai lapidando um pouco o nosso perfil comportamental, ok? O perfil comportamental, ele é o que rege a nossa forma de pensar, sentir e agir. O perfil comportamental, ele é muito mais decisivo do que o próprio sexo na vida de uma pessoa. Vou mostrar para vocês quais são os benefícios de entender quais são os seus perfis comportamentais. Olha, quando você reconhece qual é o seu perfil, você vai entender qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é o seu ponto forte, seu ponto de melhoria. Com isso, você vai desenvolver esses pontos, né? Você potencializa os seus pontos que são fortes e você vai melhorar esses pontos que você necessita, ok? Você vai ter relacionamento muito melhores. Tá? Esses relacionamentos com seus pais, com seus filhos, esposo, irmão, enfim, colaborador, você vai relacionar muito melhor com as pessoas, porque você vai entender como eles funcionam, tá? Você vai ter um relacionamento muito mais sólido, mais duradouro, você vai conseguir entender e compreender a forma que cada um pensa, sente, age. Isso vai reduzir conflitos, né? Porque a gente sabe que quando a gente acredita que o outro tem que fazer e pensar e agir da forma que a gente quer, a gente não concorda, a gente vem para o combate direto. A gente vai simplesmente ir para um conflito. E esse tipo de conflito, ele não é muito agradável. Né? Então você vai reduzir esses conflitos, você vai conseguir entender as pessoas melhor, você vai deixar de julgar as pessoas, você vai entender que ela só comporta dessa forma, é por causa do comportamento dela, é o perfil comportamental dela. Você vai deixar de julgar, cobrar, você vai às vezes deixar de estressar a pessoa cobrando algo dela que ela não consegue te entregar. Ok? Então, é muito importante que você entenda sobre o perfil comportamental, porque você vai entender de pessoas. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos o tempo todo conviver com pessoas. E aprender a lidar com pessoas é uma arte muito difícil, não é verdade? Muito complicada. Mas quando você tem essa habilidade de entender, de reconhecer, de aceitar, respeitar e não julgar, nossa, os relacionamentos são muito melhores. A gente consegue, por exemplo, algo das pessoas com muito mais facilidade, sem enfrentamento, sem combater, né? Sem discussão, sem estresse. Então, isso é muito importante, é muito agradável. Eu quero deixar algumas informações aqui que são importantes para você saber sobre perfil comportamental, tá? Eu quero começar dizendo o seguinte, gente, não existe perfil pior nem melhor, tá? Existe o seu perfil, lembra, foi Deus que escolheu e definiu qual é o seu perfil, tá? E por que eu falo isso? Porque às vezes quando eu tô fazendo devolutiva, eu já escutei algumas vezes assim, nossa, mas o meu perfil é o pior de todos, Ana Flávia. Não, não é. O seu perfil não é o pior de todos, tá? Existem os pontos fortes e os pontos de melhoria. Só que muitas vezes a pessoa, ela anula todos os pontos bons e ela foca no ponto ruim. Aquele ponto que realmente mais machuca ela, aquele ponto que mais atrapalha a vida dela. Então ela foca nesse ponto e fala, nossa, então é por isso que eu não consigo fazer as coisas que eu quero, por isso que eu não saio do lugar, por isso eu tenho tanta dificuldade em começar alguma coisa. Ah, agora eu entendi por que eu faço isso. Então ela foca naquele ponto que não é bom e acha que o perfil dela é o pior.
Não, todos os perfis são bons, têm seus pontos bons, seus pontos ruins, e isso que é importante, a gente entender para que a gente possa trabalhar esses pontos, ok? Outra coisa, não utilizar o seu perfil comportamental como bengala. O que significa isso, Ana Flávia? Muita gente diz o seguinte: eu faço o que eu faço é só porque é o meu perfil comportamental. Ah, eu penso dessa forma, eu falo o que eu quero mesmo, eu ajo dessa forma, é só porque é o meu perfil comportamental. Utiliza como desculpa para os péssimos comportamentos porque é o seu perfil comportamental. E a gente sabe que isso não é bacana. A gente usar como desculpa por agir de certas formas e colocar a culpa no perfil comportamental. Agora me diz uma coisa, se você sabe que você comporta dessa forma e que não é agradável, que não é legal, que você machuca o outro, que você cobra do outro aquilo que não pode ser cobrado, que não está dentro das competências dele, que você estressa outra pessoa, ou que você realmente vai direto para o conflito com outra pessoa, por que não trabalhar? O nosso intuito é entender para trabalhar e não usar como desculpa sempre que você fizer alguma coisa errada. Tudo bem? Apesar de todos nós termos um pouquinho dos 4 perfis, você tem o seu perfil que ele é predominante, tá? Então, quero deixar bem claro que nós oscilamos, nós transitamos entre os 4 perfis, porém nós temos aquele perfil que ele é predominante, é aquele perfil que nós utilizamos maior parte do nosso dia, da nossa vida, das nossas escolhas, a forma que nós mais nos comportamos o tempo todo. Tudo bem? Qual é a diferença disso? A diferença é a porcentagem que você tem de um determinado perfil, tá? Então, dos 4, o que vai definir o seu perfil predominante é a porcentagem maior, tá? Depois vem o segundo, pode vir até um terceiro ou quarto. Quero mostrar para vocês aqui esta tela. Tá? Eu fiz aqui um resumo dos perfis comportamentais em linhas gerais e eu vou mostrar para você, antes da gente entrar em cada perfil, a forma que ele se comporta, tudo bem? Bom, na parte superior, nós temos aqui o perfil executor, que é o dominante, e o perfil analista, que é o conformidade. O foco maior deles é em tarefas, em trabalho. Tá? Já na parte inferior, nós temos o comunicador e o planejador, que o foco deles é mais em pessoas. O executor ele é um perfil que ele é mais dominante, né? Então ele é um perfil mais extrovertido, e o comunicador também. Então esses dois perfis, que é o executor e o comunicador, eles são perfis mais extrovertidos. Já do outro lado, onde tem o analista e o planejador, eles são perfis mais introvertidos. O perfil executor e o comunicador, eles têm mais facilidade para começar. E já o analista e o planejador, eles têm mais facilidade para terminar. Perfil executor domina. Perfil comunicador verbaliza, gosta de conversar, gosta de verbalizar. O perfil analista, ele gosta mais de seguir regras, procedimentos. E já o planejador, ele é um perfil que gosta mais de servir. Agora nós vamos entrar no método DISC. Esse é o que você vai entender como é que nós conseguimos identificar os perfis, né? O nome dos perfis, tá? Então DISC ele quer dizer dominância, influência, estabilidade e conformidade, que seja executor, comunicador, planejador e analista. O que é o método DISC? O método DISC é uma ferramenta que ela é utilizada, né, para mapear o perfil comportamental do ser humano. Ele é utilizado em mais de 75 países, é um dos os testes mais utilizados dentro das empresas, já foi aplicado em mais de 50 milhões de pessoas. Então, essa ferramenta DISC, que é um método que nós utilizamos para mapear o perfil comportamental. Chegamos agora no tão esperado
Perfis. Então agora nós vamos falar sobre os 4 perfis. E eu quero começar falando para vocês sobre o perfil dominante executor. Esse perfil tem como uma palavra-chave resultado e fazer rápido. Exatamente. Esse tipo de pessoa gosta de fazer tudo muito rápido, ele é uma pessoa prática, focada, determinada, independente, totalmente confiante e uma pessoa corajosa. É aquela pessoa que ela pensa em fazer alguma coisa e ela faz, ela não espera. É uma pessoa que não tem paciência realmente para esperar, gente. O dominante é assim, ele pensa em fazer alguma coisa, ele já executa. É uma pessoa que você está conversando com ela e ela já está pensando tantas outras coisas, ela está com o pensamento lá na frente, tá? Então você está conversando e ela já vai pensando no que fazer, se é um momento de reunião, alguma coisa que ela precisa colocar em prática, ela para a conversa no meio e já começa a falar com outras pessoas e já começa a pedir para fazer, sabe? É uma mente que não para um segundo. Então ela já começa a colocar em execução aquilo ali que você já está falando. Ela já começa a acionar as pessoas e já colocar em prática, tá? Então ela não espera, não tem muita paciência para esperar. É uma pessoa que ela tem muito foco no futuro, né? Então ela é visionária, ela pensa lá na frente, tá? Então não é uma pessoa muito acomodada. Como ela é uma pessoa que não gosta muito de regras, aliás, ela gosta da regra que ela faz, né? Sabe, aquela pessoa que é o dono da bola, por exemplo, é aquela pessoa que ela tem que participar, ela tem que liderar, ela tem que dominar. Então a própria palavra fala dominante. Então é uma pessoa que gosta muito de dominar, de tomar conta da situação. Ela gosta de ela sempre ser o centro das atenções no sentido de que ela resolve, ela faz, ela dá a última palavra. É uma pessoa que é líder nato. Ele tem uma tendência, uma facilidade, capacidade de liderança muito grande, justamente porque ele pensa, ele faz, ele tem iniciativa, ele não deixa nada para depois. Então, ele sempre executa. Normalmente, é uma pessoa que é muito confiante em si, tá? É uma pessoa que ela é muito confiante, é uma pessoa que não gosta muito de esperar pelos outros, ela não tem paciência, por exemplo, em pedir alguma coisa para alguém e se a pessoa está demorando, ela vai lá, pega e finaliza. Muitas vezes quando eu estou fazendo devolutiva, eu escuto muito isso. Ah, eu não tenho paciência. Nossa, eu não tenho paciência para esperar, eu não tenho paciência para pedir algo para alguém, principalmente quando eu sei que a pessoa é muito lenta. Então eu mesmo pego e faço, né? Isso é muito bom, porque a pessoa tem iniciativa, não é verdade? Porém, se você precisa da colaboração e de ajuda de outras pessoas, porque senão você se sobrecarrega muito, você não consegue fazer muita coisa. Você pode até fazer, mas assim a custo de uma sobrecarga muito grande. Então você tem que aprender a pedir, a delegar e ter mais paciência com essas pessoas. Se tem uma coisa que esse perfil dominante não tem, é paciência com gente lenta. Não, gente, não tem. Sabe aquela pessoa com quem você está conversando? Vê se já aconteceu com você. E aí você tá contando uma história para ela e ela começa a ficar agoniada. Ela começa a se movimentar, ela começa a olhar para cima, dá aqueles sinais de impaciência. Às vezes ela vira para a pessoa e fala assim: deixa eu te falar, vamos pro final, fala logo o final porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ela não tem paciência. E quando ela tá falando com a pessoa que é tão detalhista ou que a pessoa é muito lenta, ela não tem paciência, ela começa a pressionar a pessoa, tá? Ela pressiona mesmo a pessoa para que entregue tudo muito rápido. Ela não tem essa habilidade, essa sensatez, às vezes, de ouvir a outra pessoa e passa por o que eu escuto muito como uma pessoa mal educada, uma pessoa grossa, uma pessoa que é insensível. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: nossa, eu trabalho com as pessoas, né, com uma pessoa que ela age dessa forma, ela é muito insensível. Às vezes você está passando por um problema, você está conversando com ela e ela não tem paciência para te ouvir. E é como se você estivesse dizendo assim algo tão normal, tão simples, você está com dor, você está com sentimento ali e ela não preocupa muito com você, tá? Esse perfil
é muito focado em tarefas e não é muito voltado para pessoas. Então, por este motivo, ela dá mais prioridade para um trabalho bem feito do que para as pessoas, né? Para um convívio geral com as pessoas, um ambiente calmo, um ambiente mais tranquilo. Não. O dominante, ele gosta de um ambiente mais barulhento, mais ativo, né? Por ser uma pessoa muito prática, muito rápida, ela gosta de um ambiente competitivo. Então, por exemplo, em muitas empresas onde trabalham-se com vendas e trabalham-se com metas, normalmente uma equipe ela é formada por dominantes. Não quer dizer que não tem outros perfis, sim tem, mas normalmente quando a empresa contrata os seus colaboradores, ele faz e aplica o método, aplica o teste DISC, normalmente é para escolher o perfil que é dominante, porque esse perfil é um perfil que gosta de desafios, gosta de bater metas, né? Então, assim, tarefa dada é tarefa cumprida. Então, quando se trabalha em um ambiente que ele é totalmente competitivo, então é um ambiente onde as pessoas competem o tempo todo, então é um ambiente assim que não é um ambiente tão saudável, não é verdade? Você está o tempo todo competindo, o tempo todo sendo desafiado, querendo passar o outro, e às vezes, dependendo, né, gente, como eu disse, caráter é totalmente diferente de perfil. Então, às vezes, é um ambiente que não é tão agradável assim de trabalhar, né? Mas não é um ambiente totalmente ruim, mas é um ambiente bem desafiador, tá? E normalmente as pessoas fazem assim desse ambiente um campo de batalha, onde todos querem competir, onde todos querem ser melhores, todos querem estar melhor no ranking, todos querem bater as metas. Para uma empresa é muito bom. Eu ouvi isso uma vez de uma coach que eu estava fazendo esse teste de perfil comportamental e ela falou exatamente isso para mim. Para o meu chefe é muito bom, porque quanto mais a gente se mata de trabalhar e vender e bater as metas, é muito bom para ele. Mas ela me confessou, e isso nesse dia, gente, ela até chorou, sabe? Ela disse que no ambiente de trabalho dela, as pessoas não conversavam com ela. As pessoas não gostavam dela. Porque normalmente quando se tem esse perfil, as pessoas têm às vezes um pré-julgamento de que ela é uma pessoa arrogante, ela se passa e dá por entender que era uma pessoa mais arrogante. Ela se comporta mais de uma forma assim muito para cima, muito peito aberto, sabe, aquele ar assim de confiança, de autoridade, de dominância mesmo, né, que é do perfil. As pessoas olham para ela com aquele olhar de que como ela é uma pessoa mandona, que é uma pessoa brava, que é uma pessoa que comanda, então às vezes ela intimida, né? Muitas vezes ela intimida as pessoas que trabalham com ela. Então, ela me disse que as pessoas não conversavam com ela, né? E ela falou para mim, tá tudo bem, eu não me importo. Mas no fundo, quando a gente foi falando, foi conversando mais pra frente, eu fui entendendo sim, que independente de eu ser competitiva, eu ser uma pessoa que sou dominadora e que eu não importo muito com as pessoas, importo mais com o trabalho, com a meta, com o resultado, nós somos seres relacionais. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas para o nosso trabalho dar resultado também. Então, mesmo que o meu resultado depende de mim, as minhas vendas, o meu foco depende de mim, eu tenho outras áreas da empresa que eu preciso me relacionar bem, não é verdade? Então isso é algo que a gente precisa realmente olhar com muito carinho e principalmente quando nós temos um líder, né? Um líder que ele é dominante, que ele cuida de uma equipe, não fazer desse ambiente um ambiente totalmente competitivo. Então, na verdade, o dominante ele não tem problema em se relacionar com as pessoas. Tá? Só que ele precisa aprender, porque ele acredita que ele é totalmente independente, não precisa de ninguém, mas ele precisa. Então ele precisa aprender a se relacionar, a pedir, a falar, a dar um feedback,
Tá? Então essa forma de agir, às vezes, muitas vezes é mais autoritária, né? Ou a forma de falar, ela é um pouco prejudicial para que as pessoas convivam, né, num ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Então fica um ambiente muito mais caótico, né? Extremamente difícil de conviver, ok? O perfil dominante executor, ele também tem seus medos. Exatamente. Não é porque ele tem de todo a praticidade de começar, de fazer, tá? Ele tem um grande medo que é perder o controle. Gente, ele tem medo de perder a autonomia, porque ele gosta realmente de dominar todas as situações. Ele tem medo também de falhar, né? Então, como ele tem essa capacidade de começar sempre alguma coisa, de sempre fazer, ele tem muito medo de falhar, tá? Ele tem medo de se submeter às pessoas. É um perfil que realmente não gosta de estar por baixo, não gosta de seguir regras, não gosta de ser mandado, não gosta de ser confrontado. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, aqui uma situação. Eu tenho um filho que ele é dominante, tá? Ele tem hoje 10 anos de idade. Quando eu não entendia sobre perfil comportamental, eu tinha uma grande dificuldade em lidar com ele, porque, primeiro, a minha autoridade de mãe, eu tenho que falar e ele tem que obedecer. Mas nós tínhamos muito conflitos, muito atritos, porque ele é um tipo de perfil que ele gosta de mandar também. Não gosta de receber ordens. Então ele não gosta de enfrentamento, ele não gosta de ser mandado. E aí o que acontecia? Eu sempre impunha as coisas, né? O pai e a mãe, quando ele está educando, ele sempre impõe, você não pode fazer isso. E aí a gente tinha muito problema de enfrentamento. Quando eu entendi de perfil comportamental, que eu fui conhecendo, eu fui aprendendo a lidar com ele, eu fui aprendendo a falar com ele, a entender como que ele funcionava, como que eu deveria conversar, como eu deveria, mesmo com a minha autoridade de mãe, impor, mas não de uma forma tão impositiva, tão mandona, tão pega e faz, sabe? Então é você aprender, ter essa habilidade de falar, de pedir, de direcionar, de comandar, sabe? De dirigir realmente a pessoa. Porque um grande problema que tem com esse tipo de perfil é que ele não gosta de enfrentamento mesmo. E ele vai para o combate, ele vai para cima. Então, conforme a forma que você fala, você pede, realmente vai para o embate, ok? Esse perfil é um perfil que são tão inteligentes, eles pensam muito rápido. É aquela pessoa que você já está falando uma coisa, ela já entendeu e você não precisa explicar 2 vezes para ela, tá? Primeiro, porque ela não tem paciência para ficar escutando muito, tá? E ela é muito rápida, ela pega muito rápido. É um perfil assim que a cabeça não para. Eles estão o tempo todo buscando uma forma de ocupar o seu espaço. Tá? Ocupar o seu tempo. Eles precisam o tempo todo estar com a mente trabalhando o tempo todo e como eles pensam muito, eles querem fazer tudo muito rápido e tem um grande problema nisso tudo. É que ele pensa e faz, ele não planeja, ele não analisa, gente. Isso, não analisa. Esse perfil dominante, ele tem essa dificuldade, porque quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai e faz. Só depois ele vai ver se realmente deu certo. Com isso ele perde muito tempo executando alguma coisa que tem que dar retrabalho, ele tem que refazer alguma coisa e às vezes pode não ter chegado naquele resultado esperado. Então ele precisa de um pouco mais dessa flexibilidade de antes de executar, ele analisar mais, ele pensar mais, ele planejar melhor, tá? E é por isso que eu falo que dentro de uma equipe, dentro de um contexto onde você convive com pessoas, é muito importante que você escute as pessoas que trabalham com você. Ou que você dê, por exemplo, atenção para o que o seu esposo fala, né? Às vezes para a sua mãe, para os seus pais, irmãos, enfim, aquelas pessoas que convivem com você.
Porque às vezes você pensa em fazer alguma coisa e você não aceita a opinião de terceiros. Você bate o pé que é aquilo e pronto, acabou. Você não abre para opiniões. E aí você pega e faz. Então é muito importante você ouvir as outras pessoas, receber o feedback das outras pessoas, tá? Porque elas podem contribuir muito com o seu trabalho. Agora, lembra, você é focado em resultado. Só que para que o seu resultado realmente apareça e seja um resultado gratificante para você, para a empresa, para a equipe, você precisa da ajuda das pessoas. E quando você se relaciona melhor com as pessoas, você consegue tirar o melhor das pessoas. Você consegue fazer com que elas façam por você e não que elas fiquem contra você, não é verdade? Então, o que eu quero falar para você, que é do perfil dominante e executor, é que aprenda a lidar melhor com o outro. Aprenda a pedir, a se relacionar melhor, a ouvir a opinião do outro, ter um pouco mais de paciência com aquelas pessoas que você precisa dentro do seu ambiente, tá, de trabalho, ter mais paciência em casa com seus familiares, porque essas pessoas vão contribuir com você. Você precisa dessas pessoas. Nós somos seres colaborativos. Nós não conseguimos viver sozinhos nem fazer nada sozinhos. Nós precisamos da ajuda do outro. Então, essa habilidade de lidar melhor com conflitos, com a competitividade, com o enfrentamento, com esses medos, né, de você perder sua posição, às vezes perder a autoridade. Gente, isso é só você aprender a lidar melhor nos seus comportamentos, a lidar melhor com as pessoas com quem você convive. E isso já vai fazer uma grande diferença, tá? Planejar melhor, porque uma das coisas que eu já ouvi muito foi assim: chega no final do meu dia, dá tudo certo, eu consigo fazer o que eu quero, mesmo sem planejar. Exatamente, você pode até conseguir, e você consegue. Só que às vezes é muito custo de muita correria, muita loucura. E não só você se cansa mentalmente, fisicamente, como as pessoas que estão ao seu redor. Porque você faz um movimento onde não é só você, são todas as pessoas que convivem com você, que você estressa todo mundo. Você coloca todo mundo para correr, todo mundo para dar conta, porque você quer que algo seja feito. Então, às vezes, quando você não se planeja e você vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo, chega no final do dia, deu tudo certo, ótimo, mas isso no decorrer da semana, do mês, dos anos, gente, do tempo, é um desgaste muito grande. Então, nada melhor do que você aprender a fazer um pouquinho de planejamento, a ter um pouquinho mais de paciência. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Você vai ter resultados muito melhores. Tudo bem? Vou falar agora para você sobre o perfil influente comunicador. Esse perfil é um perfil muito gostoso, maravilhoso, uma ótima pessoa para se conviver. Essas pessoas adoram conexão e fazer diferente. Exatamente. Sabe aquela pessoa que é de bem com a vida, acorda feliz, dá bom dia para o sol, dá bom dia para os pássaros, sabe? Aquela pessoa que acorda sempre bem-humorada, ela é sempre otimista, de bem com a vida, acha que tudo vai dar certo. Gente, o mundo é lindo, é maravilhoso e tá tudo bem. Ela não consegue olhar para as coisas ruins e negativas e nem imagina que isso pode acontecer. É verdade. Ela sabe lidar muito bem com os desafios que aparecem no dia a dia. É uma pessoa que valoriza muito as suas relações. Ela é comunicadora, ela adora conversar. Ela adora fazer conexão, adora fazer amizade. É aquela pessoa que todos os lugares que ela chega e ela sempre sai com uma amizade diferente. Ela conversa com todo mundo. Ela aparece. Já viu aquela história quando você olha para alguém e fala assim: já vem a Aparecida? É verdade. Os comunicadores, normalmente as pessoas falam isso, que eles são aparecidos. Porque, gente, são pessoas que são muito alegres. Então, quando elas chegam num ambiente, por exemplo, no trabalho, são aquelas pessoas que sempre gostam de fazer festa.
Aquelas pessoas que sempre organizam a festa, aquelas pessoas que sempre traz alegria, traz animação, aquelas pessoas que sempre conectam as pessoas com as outras. Então esse é um perfil que ele é muito importante termos dentro da empresa e conviver com ele. Porque às vezes você pode estar num dia tão triste, né? Pode estar brocochô, você pode não estar muito bem, e aí você vai conversar com ele. E aí ele te escuta, e aí ele te anima, ele fala que vai dar tudo certo, preocupa não que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Então é essa pessoa, ela é totalmente entusiasmada, né, gente? Ela é extremamente motivada e ela consegue motivar as pessoas também. O comunicador, ele é muito vaidoso, gosta de ser prestigiado, gosta de ser reconhecido, é uma pessoa muito popular. Olha, quando você convive com um comunicador, é uma pessoa assim que ela sempre está pronta para te ajudar. Tudo que você pede, ela consegue te ajudar. Ela não sabe falar não. Sabe aquela pessoa que tudo que você pede, ela fala que vai fazer para você? Mas na verdade, gente, ela faz isso porque ela gosta de ser reconhecida. Não é que ela faz pelo outro, não é que ela faz para agradar o outro, mas ela faz isso para ela ser uma pessoa querida, reconhecida, amada, aceita por todos. Então ela sempre assume alguma coisa que às vezes no final ela não dá conta de entregar. Para agradar os outros, ela nunca sabe falar não. Então ela vai aceitando tudo. Aí de repente ela não consegue te atender. Ela fica desesperada e aí ela sai colocando os pés contra as mãos para conseguir fazer para te entregar. Mas convenhamos, por que ela faz isso? Porque ela quer que você olhe para ela e diz: como o fulano é tão gente boa, nossa, pode sempre contar com aquela pessoa porque ela está sempre pronta para te ajudar. Porque ela gosta de ser reconhecida, tá? Então, na verdade, ela faz isso porque ela quer ser reconhecida e que você realmente a elogie. Ela gosta de ser o centro das atenções. Por exemplo, a minha irmã, ela tem esse perfil, um perfil comunicador dominante. E aí ela me disse um dia assim: ai, eu faço de tudo para chegar nos lugares e sentar, ficar quietinha, não conversar. E muitas vezes eu falo, eu vou chegar e vou ficar quietinha, não vou falar, não vou aparecer. Gente, ela falou que de repente, quando ela vê, ela já tá conversando com todo mundo, ela já tá brincando com todo mundo, ela já conversa com quem ela não conhece, ela já tá saindo de lá, dando tchau para todo mundo, convidando todo mundo para final de semana sair novamente. Então, assim, é uma conexão que eles gostam de fazer e é algo que eles não conseguem, gente, ficar sem conversar. Eles não conseguem chegar num ambiente, ficar quietinho, tipo, chegar e ninguém perceber. Como tem outros perfis que eu vou falar mais pra frente, que é esse perfil que não gosta de aparecer. Ele prefere ficar escondido. Então, é totalmente diferente. O comunicador não dá conta. Ele chega chegando e ele sai causando o mesmo. Agora eu quero falar pra você o seguinte: os comunicadores adoram começar coisas novas. Sim, ele ama começar a fazer coisas novas e coisas diferentes. Só que tem um grande problema: eles não têm foco. Eles têm um grande problema que é perder o foco, perder o entusiasmo, sabe? Perder a vontade de dar continuidade fazendo aquilo que eles começaram. Então é uma grande dificuldade que eles têm e que eu mais escuto desse perfil é a dificuldade de começar e finalizar alguma coisa. Então eles sempre começam, tá? Mas no decorrer do que eles estão fazendo, a coisa aperta, o negócio não está saindo do jeito que eles querem, acaba o prazer, eles deixam de mão. Eles desistem e pensam em começar a fazer algo novo. Então isso é muito ruim, porque você sempre vai começar a fazer um curso e não termina, você vai fazer uma faculdade e não termina, você começa um trabalho e não finaliza, um projeto, abre um negócio e não dá continuidade, você começa a ler um livro e não termina. Então tudo que você começa e você não termina, isso é ruim, porque você nunca vai conseguir chegar em algum lugar.
Você nunca vai conseguir fazer uma formação, você nunca vai conseguir um resultado que às vezes ele é muito importante para a sua vida e para você. Então você não finaliza. Então um dos maiores problemas que eu escuto desse perfil é começar e não terminar. Sempre deixar as coisas pelas metades. E aí a pessoa não se sente completa, não se sente realizada, né? Se sente incompetente, fica frustrada, porque ela nunca consegue concluir nada. Então esse é um ponto de melhoria, tá? Esse é um ponto que você tem que tomar muito cuidado, muita atenção para trabalhar isso aí em você. É trabalhar focado. Quando dentro de uma empresa, por exemplo, o comunicador, ele gosta muito de interagir. Então, se às vezes ele trabalha em equipe, ele perde muito foco no seu trabalho porque ele conversa muito. Se, por exemplo, ele sai para ir tomar uma água, ele sai conversando com todo mundo, demora muito tempo, ele dispersa com muita facilidade. E aí, você sabe, a questão da produtividade dentro de uma empresa, quando você trabalha por produtividade, por meta, que você trabalha com cumprir realmente, né, as metas, os objetivos, e que você desfoca. Para você voltar, para você retomar um trabalho, você perde muito tempo. Então você tem que voltar do começo, né, onde você estava, dar continuidade naquele trabalho. Então você perde muito tempo com isso. Então bacana quando a pessoa desse perfil trabalha numa empresa, não é trabalhar vários comunicadores juntos, porque senão, gente, todo mundo começa a conversar, não para. Então é você sempre intercalar perfis que são perfis mais focados, perfis mais caladinhos, junto com essas pessoas, porque você traz um pouco ela para essa responsabilidade, para esse foco, tá? Porque o comunicador, ele não gosta de trabalhar sozinho. E nem deve, porque a motivação dele é trabalhar com pessoas. Então é interessante que ele trabalha e é importante ele estar no meio ambiente onde tem muitas pessoas. Tá? Ele gosta de ser apoiado, ele gosta de ser elogiado, validado, ele gosta de sentir prazer no que ele está fazendo, porque é uma pessoa, como eu disse no começo, criativa, né? É uma pessoa que gosta de ajudar, mas é bacana explorar todas essas qualidades, mas tem que tomar muito cuidado com a questão do foco mesmo no trabalho, nas tarefas, para que sejam concluídas, ok? Então, a dica que eu deixo para o desenvolvimento do comunicador influente, gente, é aprender a lidar melhor com o seu foco, tá? É começar um trabalho, focar naquele trabalho para finalizar, porque senão você sempre deixa as coisas pela metade. Tá? E é uma pessoa que normalmente não gosta muito de feedback, não gosta muito de ser chamada atenção, mas você tem que aprender a lidar com isso, porque quando você se dispersa demais, você não tem foco, você não finaliza o seu trabalho ou não faz o seu trabalho como deveria ser feito, com certeza você vai ser chamada atenção. Então você tem que aprender a lidar melhor com a cobrança, né? Com essa cobrança, porque você precisa aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Tá? Durante o seu trabalho que você estiver fazendo, você estiver executando, você tem que aprender a melhorar esse gerenciamento de tempo, que é trabalhar focado e para você começar e você finalizar, tá? Controlar um pouquinho o seu impulso antes de falar, porque o comunicador é aquela pessoa que fala o que pensa. Sabe aquela pessoa que fala o que vem na cabeça e acredita que não tá magoando as pessoas? Porque para ela tá tudo certo. E existem perfis que não gostam de ouvir algumas coisas. Então, normalmente é aquela pessoa que, às vezes, é aquela pessoa que é um pouco assim, inconveniente. Um pouco inconveniente, acho que a palavra é essa. Sabe aquela pessoa que conhece uma outra, ou que ela tem um certo tipo de afinidade, e aí ela começa já a falar umas coisas assim que não tem nada a ver? Por exemplo, se você pedir uma opinião ou não pedir, ela vai dar, ela vai falar, é aquela pessoa que vai olhar e falar assim, nossa, hoje a sua roupa não tá legal, sabe? É aquela pessoa que fala assim, fala o que pensa, tá? E aí ela não acredita que tá magoando as pessoas, ela acredita que tá tudo certo, tá tudo bem, ela não se importa, tá? E ela não acredita que vai magoar o outro. Então, tem que segurar um pouquinho aí, né, a língua, cuidar um pouquinho dessa questão da comunicação, ok? Perfil planejador, estabilidade.
O planejador é uma pessoa que gosta de estabilidade, gente. É aquela pessoa que é mais calma, paciente. É uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de lidar com pessoas. Não gosta muito de conflitos, de enfrentamento. Ela fala mais baixo, mais manso, mais calmo, tá? É uma pessoa que muito fácil de se conviver, de lidar. É uma pessoa, por ser essa pessoa que não gosta muito de conflitos, ela é uma pessoa que tem mais empatia pelo outro, ela gosta muito de ajudar as pessoas. Ela sempre se coloca no lugar do outro, então é uma pessoa que não gosta muito de conversas, de fofocas, não gosta muito de ficar ouvindo o que os outros têm para falar do outro, não gosta muito que dão um palpite na vida dela, pois ela também não dá palpite na vida do outro, porém, ela gosta de trabalhar sozinha, quietinha na dela, ela não gosta de aparecer. É uma pessoa que tem uma energia mais baixa, é uma pessoa que gosta de ambiente tranquilo, ambiente calmo, ambiente estável, e ela gosta muito, gente, também, não só dessa tranquilidade, mas ela gosta de estar num ambiente onde ela sabe que ela pode estar segura, tá? Ela gosta dessa estabilidade, ela tem um autocontrole, né, sobre ela, e ela gosta também de ter esse controle sobre o ambiente onde ela está. Por exemplo, é uma ótima pessoa para ser mediadora de conflitos. Então, se ela está num ambiente onde tem conflitos, tem algo nesse sentido, é aquela pessoa que vai mediar. É aquela pessoa que vai colocar os panos frios para que as coisas se acalmem e que tudo volte ao normal, porque ela não gosta de conflito. Tá? Então é uma pessoa que sempre vai apaziguar alguns contratempos, né? Alguma questão assim, conflitos, tudo bem? É uma pessoa que gosta muito de ouvir os outros, é uma pessoa confiável e ela também não confia muito assim nas outras pessoas, mas é um bom ouvinte, é aquela pessoa que você precisa contar uma história, contar um segredo, contar um problema e ela está sempre pronta para te ouvir, tá? Ela te dá toda a atenção do mundo. Um grande desafio do planejador é justamente planejar. Olha, normalmente o planejador ele tem uma grande facilidade em planejar. Isso é muito bom, né? É necessário. Lembra? Tem um perfil dominante, por exemplo, que ele pensa e faz e não planeja. Já o planejador, ele se prende muito em planejar. É um perfil que ele não tem muita ambição, então ele planeja como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, como vai ser seu mês, como vai ser suas férias, como que vai ser uma viagem. Então ele se prende muito a esse planejamento e na verdade o que acontece? Ele tem uma dificuldade em executar, ele tem uma dificuldade em colocar em ação, tá? Então esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque ele perde muitas oportunidades, né? Ele perde aquelas oportunidades que podem aparecer porque ele não gosta de se expor, tá? Então é uma pessoa que gosta de ficar mais escondida, não gosta de falar. Para você pedir que ele se pronuncie em uma reunião, por exemplo, normalmente ele não vai se sentir confortável e ele não vai falar, ele não quer falar. Então ele gosta muito assim daquela questão do ambiente calmo, tranquilo, estável, deixa tudo quieto, tudo muito calmo e ele planeja, ele não faz, ele não executa, então com isso ele perde muitas oportunidades, né? Ele tem que se desafiar mais. Então, e esse é um ponto que você tem que ter bastante atenção, é planejar demais e nunca fazer, nunca executar, tá? O que esse perfil estável, ele tem medo? Ele tem medo de perder o autocontrole, né? Ele é uma pessoa muito controlada, é uma pessoa muito serena,
tá? Então ele tem muito medo de perder o controle. Ele tem medo de perder a segurança. Normalmente são aquelas pessoas que trabalham em algum tipo de empresa onde ele fica ali pro resto da vida. Ele fica muitos anos naquela função, naquele trabalho, ele não gosta muito de mudanças, ele é avesso a mudanças, ele gosta realmente de ter um ambiente estável, tranquilo, não aquele ambiente desafiador, aquele ambiente agitado, né? Então ele tem muito medo de perder essa estabilidade que ele tá, e aí ele ter que partir para uma nova jornada, um novo desafio, porque ele não lidar muito bem com o desafio. Ele gosta das coisas estáveis como ele já vive, né? Porque ele não gosta muito de arriscar, tá? Ele prefere ficar no ambiente que ele tá, tudo bem? Então, por ele não gostar muito disso, dar opinião, ele prefere ficar simplesmente quietinho na dele. Uma das dicas de desenvolvimento para o perfil planejador é justamente diminuir o seu planejamento e executar mais, tá? Colocar em prática, sair um pouco da teoria. Sim, planejar, mas colocar em prática, tá? Falar o que você pensa, se impor. Às vezes você tem muitas ideias assim maravilhosas, ideias que vão contribuir demais. Só que se você não falar, as pessoas não vão saber. E normalmente, às vezes você tem aquela vontade de falar, de colocar para fora o seu sentimento, só que você não coloca. E se você não falar, as pessoas não vão saber. Se você não se posicionar, as pessoas não vão, às vezes, te respeitar. Então elas vão olhar às vezes para você e falar assim: nossa, mas fulano é tão manso, é tão quieto, as pessoas falam umas coisas para ele e eles não se impõem, e ele escuta tudo calado, ele não se move, é uma pessoa parada, é uma pessoa calma, né? Ah, eu não tenho essa calma que ele tem, se fosse comigo eu teria feito, eu teria falado, eu teria tomado uma atitude, mas ele não faz. Ele fica quietinho no lugar dele, tá? Então, às vezes isso é importante, só que às vezes você precisa se impor. Porque se você não escolher algumas coisas por você, se você não tomar algumas atitudes por você, outras pessoas vão tomar. As pessoas vão falar para você, ditar a regra do que você tem que fazer, de como que você tem que viver, como você tem que se comportar, o que você tem que comer. Então você tem que aprender a se impor também, tá? Os seus desejos, as suas vontades, os seus sentimentos. Não deixe que as pessoas escolham sempre por você. Conflitos. É importante, sim, não combater, né? Ir direto para os conflitos, tá? Mas assim, você não pode ficar reprimindo tanto sentimento. Às vezes você pode pensar, você tem que falar, você tem que expor, porque guardar isso é muito pior. É muito pior você ficar sentindo alguma coisa e ficar sempre guardando. Então, às vezes, fale, mesmo que seja dentro do seu tom, que seja do jeito que você pensa, mas assim, não engula. Né? Não engula sapo, não engula tantas coisas às vezes assim que você vai se sentindo mal com isso, você vai se retraindo cada vez mais, você vai se diminuindo cada vez mais. Então não vá para o conflito diretamente, para o combate, mas tem que falar o que você pensa. Muitas vezes é melhor. Você tem que aprender a lidar melhor com as flexibilidades, com as rotinas, né? Porque a pessoa gosta muito de rotina, muito de linearidade. Então você tem que aprender a negociar mais as mudanças, porque nós estamos todo o tempo mudando. Tudo tem mudado com muita facilidade. Então se você tem essa resistência a mudanças, a coisas novas, a se flexibilizar, vai ser a melhor opção, porque você vai sofrer menos, porque nem sempre as coisas vão estar do jeito que você quer, da forma que você quer, o ambiente que você quer. Então você tem que aprender a flexibilizar, se adaptar melhor, porque nós estamos em constante mudança. Com isso você sofre menos. Se aprende a lidar melhor com isso, você sofre muito menos, ok? E quando você começar a executar mais, tirar os seus projetos, os seus sonhos, seus pensamentos daqui ou do papel, você vai prosperar. Você vai conseguir algo muito melhor. Você vai conseguir realizar os seus sonhos. Você vai conseguir alcançar coisas que você nunca galgou, que você nunca tentou. Tira do papel.
Pare de planejar. Coloque para fora, executa. Bons planejamentos sem ação não resolvem nada. Eu quero contar para vocês o seguinte, o meu segundo perfil, ele é planejador, né? Então eu sempre fui assim uma pessoa que tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar antes, eu tenho que planejar direitinho, tudo que eu vou fazer. E às vezes, um dos problemas que a gente enfrenta planejando é realmente sair um pouco ali da sua zona de conforto, né? Um exemplo, quando meu marido vira às vezes para mim e fala assim, vamos final de semana para Caldas Novas, isso numa quinta-feira, tá? Numa quinta, numa sexta-feira, chegando assim nos dias, ele fala assim, vamos viajar? Vamos para tal lugar? Gente, eu quero surtar naquele momento, né? Por quê? Eu precisava, gente, para eu sair, para tudo que eu vou fazer, eu preciso planejar. Eu preciso saber para onde nós vamos, eu preciso saber onde que nós vamos ficar, eu preciso comprar as minhas coisas. E é engraçado que ele fala assim para mim, ei, lá tem supermercado, nós não vamos pro meio do mato não. Mas eu quero, gente, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero levar as minhas coisas. Então, assim, na minha cabeça, eu tenho que planejar tudo, tem que estar tudo realmente assim organizado, tem que estar tudo bem elaboradinho para que eu consiga ir. Porque eu não gosto desse improviso, desse negócio, tipo, decide agora e já vai fazer. Sabe? Essa é uma das coisas que eu tive muito que trabalhar em mim. Aprender a lidar com essas circunstâncias, com essas coisas de última hora, né? Porque eu ficava assim, nossa, eu sofria com isso, porque eu tinha que parar, nossa, eu não planejei nada, eu já estava com outra coisa na minha cabeça, na minha mente, eu já tinha, para mim, eu já tinha planejado outras atividades, outras coisas para fazer, e aí de repente você tem que mudar tudo. Né? O problema é esse, é você ter que mudar, ter que lidar com essa mudança radical. Aí você tem que parar, nossa, então, para ir agora eu vou ter que fazer tantas outras coisas que não estavam planejadas, eu vou ter que... Então, assim, é diferente daquele perfil que fala assim, vamos fazer isso, ele tá pronto, vamos, já tô indo. Né? E já o perfil planejador não, ele tem que pensar bem, ele tem que calcular, ele tem que organizar tudo dentro da sua mente, ele tem que botar no papel, ele tem que ver tudo como que vai ser feito, porque assim, ser desafiado a fazer coisas diferentes do que está planejado é muito difícil. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas adversidades, com esses desafios, com coisas que não estão planejadas e que acontecem, né? Então, lidar com isso, ter essa habilidade é um grande fator, é importante, porque com isso a gente tem menos conflito. Aprender a lidar com isso é muito bacana, porque com isso a gente não estressa, tá? Você simplesmente entra naquele modo de que, poxa, vamos, fui convidado de última hora para esse lugar, vou me preparar, vou me organizar e vou. Simplesmente assim, vou, ok? É realmente sair literalmente da zona de conforto. E agora é o perfil analista conforme. Esse perfil, gente, por sinal é o meu perfil, tá? E eu vou trazer aqui para vocês bastante exemplos, tá? De como eu funcionava, de como eu agia e como eu aprendi a lidar melhor com os pontos fracos desse perfil. O perfil analista, ele tem um foco em fazer certo. Ele é perfeccionista, tá? A palavra é essa, perfeccionismo. O analista, ele tem uma mania de fazer tudo muito bem feito, tudo muito bem calculado. Ele idealiza executar tudo com muita perfeição, com muita exatidão, não gosta de nada mal feito. Sabe aquela história do 880? Ou tudo ou nada, a gente ou faz bem feito ou melhor não fazer. Normalmente esse é o dilema que esse perfil tem. Então é extremamente exigente. Exigente com você e exigente com o outro.
Da mesma forma que o analista se cobra que ele faça tudo com perfeição, que ele faça tudo certo, porque ele trabalha com regras, ele trabalha com método, ele gosta de trabalhar com tudo sistematizado, passo a passo. Para fechar na cabeça dele, ele tem que saber o que ele vai fazer, como ele vai fazer, como ele vai começar, como ele vai executar e como vai ficar o final. Então ele tem que trabalhar desta forma, tá? Por isso que é o nome conforme, né? Conformidade. Tudo tem que estar alinhado ali com o que ele quer fazer. Então com isso ele se cobra muito, tá? E ele também cobra das outras pessoas. Por isso é um perfil que ele é muito crítico. Quando eu entendi sobre o perfil comportamental, eu vim entender por que eu focava mais e dava mais valor para quando as coisas davam errado porque dava certo. Eu tinha uma facilidade em criticar o trabalho dos outros muito grande. Eu confesso para vocês que é uma das coisas assim que me perturbava muito, né? Acho que o meu perfeccionismo, o meu detalhismo, essa exigência que eu tenho, junto com a crítica, que ela é muito forte nesse perfil, é uma das coisas que mais me atrapalhava. É uma das coisas assim que realmente, para mim, era muito forte. Então, sempre quando alguém fazia algo para mim e podia ter feito 99% e tinha uma coisa que não ficava bem feito, eu focava no que não estava bem feito. Sempre. Eu sempre tinha um olhar para o que não foi bem feito. E com isso, eu tinha uma grande dificuldade em elogiar as pessoas pelo que elas estavam fazendo. Porque ficou 1% errado, então não ficou 100%. Então eu focava nisso. Então eu nunca tive essa facilidade de elogiar as pessoas pelo trabalho que elas estavam me entregando. Então, mesmo eu fazendo um trabalho, mesmo com a exigência que eu tinha, quando dava alguma coisa errada, eu ficava me punindo, sabe? Eu ficava me martirizando. Poxa, mas por que não deu certo? O que eu fiz que isso aqui não deu certo? Eu desvalorizava tudo que eu tinha feito e focava só no que não deu certo, tá? É um perfil que ele é assim. Suponhamos que o seu dia tenha sido muito bom, mas você recebeu um e-mail desaforado, por exemplo, de um cliente. Suponhamos que alguém discutiu com você. Alguma coisa aconteceu para que o seu dia não fosse 100%. Gente, chega no final da tarde, você vai ficar remoendo aquele acontecimento, tudo de bom que aconteceu, mais uma vez, você esquece. E você fica assim, martirizando e remoendo aquele e-mail, aquela discussão, aquilo que te falaram, acaba com o seu dia. E muitas vezes você vai dormir com esse sentimento ruim, pensando naquilo, e você acorda no outro dia com raiva. Com raiva, gente. Você acorda no outro dia com raiva, você não sabe por que você tá com raiva. É porque você foi dormir com raiva pelo acontecimento que teve, que estragou todo o seu dia, tá? E isso vai se estendendo, porque a gente tem uma coisa de guardar, sabe? De guardar aquela mágoa, de guardar aquele ressentimento, de guardar aquilo que alguém falou pra você e você fica remoendo. A gente fala que é ruminando, né? E você fica ruminando aquele negócio o tempo todo e revivendo várias vezes aquele sentimento. Às vezes, no decorrer do dia, você esquece e quando você lembra de novo, você começa a pensar porque eu tinha que ter falado, eu deveria ter me posicionado. Ah, porque ela falou assim e eu podia ter falado assado. E você fica remoendo aquele negócio, gente, vai levando para outro dia, e meses, e anos, isso é muito ruim. Então, uma das coisas assim que para mim era muito ruim, era desafiador. Eu confesso que é algo que para mim era muito difícil de lidar com isso, tá? O analista tem uma capacidade de analisar, né, gente? É uma capacidade que só esse perfil tem.
Todos os 3 perfis não têm essa análise, esse senso crítico, esse crivo, sabe, de analisar, de pensar bem no que pode acontecer. Só que o grande problema é que o analista ele vai analisando, só que o foco dele é só no negativo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui para ilustrar muito bem, vocês vão entender. Quando meu marido vinha conversar comigo, ele vinha me contar um projeto, ele vinha me falar alguma coisa que ele estava fazendo, que ele estava planejando, né? Porque ele é um perfil bem parecido, né? Um planejador, só que ele é uma pessoa que executa, tá? Ele planeja muito, ele coloca em execução, então sempre ele vem, né? Vinha me falar o que ele estava pensando e eu ficava ali analisando, tá? E aí no final eu focava no que podia dar errado. E daí eu vinha questionar, você já pensou que pode dar errado nisso? Você já pensou nisso? E sempre pontuava os pontos que podia dar errado, só foco no negativo. Eu não via tudo que a gente poderia ganhar com aquilo, todos os benefícios, todos os pontos positivos, eu focava no negativo. Há muito tempo isso era ruim. Por quê? Porque ele virava para mim e falava assim, nossa, mas você é muito negativa. Nossa, mas você só pensa no que dá errado. Né? E aí gerava uma discussão ali, gerava um contratempo, e aí a gente começava a discutir, não era muito legal. Depois que eu entendi de perfil comportamental e eu entendi que eu tenho essa capacidade de análise e que eu foco mais no que pode dar errado, eu passei a interpretar de uma forma diferente. Eu comecei a usar isso como análise de risco. Por exemplo, análise de risco. Então hoje é diferente. Hoje quando ele vem conversar comigo, ele fala assim, olha, eu vou te falar isso que eu tô pensando e você vai pontuando aquilo que eu não vi, que eu não enxerguei, por exemplo, para que a gente possa eliminar o risco de erro e que a gente pode ser mais assertivo, né? Isso não quer dizer que não vai errar, que a gente não vai, que vai ficar 100%. Mas eu comecei a usar isso como habilidade, né, de analisar e minimizar o que pode dar errado. E assim eu faço. Então sempre quando ele vem hoje falar comigo e me mostrar alguma coisa que a gente está fazendo, né? Nós trabalhamos juntos, nós somos sócios, somos marido, esposa, somos sócios, que a gente está sempre falando sobre alguma coisa, a gente está discutindo e eu fico com essa parte, né, gente, de analisar o que pode dar errado, quais são os riscos, porque nós somos muitos questionadores. Então o analista ele questiona muito, para que feche na mente dele algo que ele está fazendo e por que ele precisa fazer e por que ele precisa validar aquilo, ele questiona muito. Então ele pergunta por quê, né? O que isso vai, onde você quer chegar, o que nós vamos ganhar, o que nós vamos perder, o que é bom, o que é ruim. Então ele questiona muito, então ele faz muita pergunta. Então essas perguntas são importantes para que a gente consiga fechar alguma coisa e que fique mais certo, que dê mais certo. Porque, gente, a pior coisa que tem é quando você vai conversar com uma pessoa que ela é totalmente negativa, ela te desmotiva, ela te desestrutura, sabe? E às vezes ela pode até fazer, como ela foca tanto no negativo, ela pode até fazer você desistir de alguma coisa, né? E é muito ruim às vezes, realmente a pessoa, eu sei que eu já fiz muito isso, sabe? Sempre olhar pro lado negativo, tudo que ele vinha me falar pra gente fazer, pra gente comprar, pra gente crescer, e eu sei que eu fazia às vezes muito ele desistir de algumas coisas, porque eu não tinha esse conhecimento, tá? Então eu focava só no que podia dar errado, mas eu não sabia trabalhar isso ao meu favor. Então quando eu aprendi a usar essa habilidade ao meu favor, nossa, hoje é outra coisa, é muito melhor, tá? Por isso que é muito bom, muito importante você entender por que você pensa, por que você age dessa forma, porque aí você pode usar isso a seu favor. Uma das características que o analista tem é saber do que vai falar, tá? Então, quando ele é desafiado a fazer algo novo, a falar de alguma coisa que ele ainda não tem muito conhecimento, muita habilidade, ele vai buscar aprender. Ele estuda, ele pesquisa, ele faz de tudo para que ele não passe pelo ridículo, porque uma das coisas que o analista tem medo é de passar pelo ridículo. Então ele vai a fundo no que ele precisa estudar, ele estuda muito, tudo mesmo,
para que ele fale. Porque se ele não tem conhecimento, ele não tem autonomia para falar, dominância do que ele vai falar, ele não fala, ele se cala. É um perfil mais introvertido. Então ele não gosta de ser criticado, de ser julgado, né? De ser colocado em evidência e passar pelo ridículo. Então ele prefere não falar. Gente, uma característica do analista que eu achava muito engraçado, né, em mim é o seguinte: por você ser uma pessoa mais introspectiva, eu quero deixar para vocês um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção para o analista. Porque como ele tem uma energia mais baixa, ele não se motiva muito, ele não vibra muito com as conquistas deles, com as conquistas das outras pessoas, ele tem um índice de dopamina, endorfina, serotonina, esse tipo de hormônio que nós precisamos para nós, é o hormônio da felicidade, do prazer, é aquele hormônio que nos coloca para cima. Então nós temos uma dificuldade em produzir esse hormônio. E com isso, normalmente, quando a gente fica feliz, que a gente fica realizado, né? É tipo assim, você ganhou na Mega Sena, você, nossa, para outros perfis ele sai pulando, sai gritando. Já não, o analista, ele tem uma comemoração, só que essa comemoração ela é interna, tá? Então é aquela coisa assim de você vibrar por dentro, mas você não externalizar. E muitas vezes as pessoas acham que elas são pessoas mais frias, que elas não vibram com conquistas, não são felizes com as conquistas, com as realizações. Não, elas são. Só que essa comemoração, ela é muito interna, tá? Então ela é vibrada mais internamente. Pegando um gancho para essa questão mesmo assim de não produzir hormônios, que são hormônios do prazer, hormônios da felicidade, né? Hormônios que são importantes para o nosso sistema, para o nosso organismo. A pessoa que é desse perfil, ela tem uma grande tendência a ser uma pessoa mais triste. Pela sua introspecção, é uma pessoa que não gosta muito de expor os seus sentimentos, a sua vulnerabilidade, não gosta muito de expor os seus problemas, então ela se fecha muito, ela se torna uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais triste e uma pessoa que produz mais hormônio, que não é bom, né? Ela tem, na realidade, uma grande tendência a ser uma pessoa mais depressiva. E como ela gosta de trabalhar sozinha, num ambiente mais calmo, ela prefere ficar sozinha porque ela gosta de focar no seu trabalho, ela não interage muito com as pessoas, ela pode entrar realmente nesse momento de grande solidão e dias e dias e dias, e ela pode sim desenvolver uma depressão. Então é uma pessoa que é muito mais suscetível a ter uma depressão por causa desses comportamentos. Então isso é um ponto de grande atenção que o perfil analista tem que ter a respeito dele e trabalhar, tá? Eu vou falar aqui para vocês aqui quais são os pontos de melhoria e vou trazer também aí como que a gente pode trabalhar essa questão aí de aumentar o nosso hormônio do prazer, tudo bem? Pessoa do perfil analista. Gente, o nome diz, né? Analisa demais. É um outro perfil que é muito teórico, tá? É uma pessoa que analisa muito. Então, ela tem um grande problema, que pode ser procrastinar, não começar a fazer nada novo, né? Porque ela tem medo, né, gente? O analista tem medo de errar, o analista tem medo de ser julgado, de ser criticado. Tem um complexo ali de inferioridade também, né, de autoconfiança. Então, com isso, é um perfil que não se arrisca muito. Então, é um perfil que procrastina muito antes de começar alguma coisa. Extremamente estudioso, estuda muito, só que fica muito na teoria. Não tem coragem para começar. Por deixar que esses medos impeça de fazer algo, né? Então ele analisa demais, não coloca em prática, ou muitas vezes ele faz um trabalho, é um trabalho que é bom, é um trabalho bem feito, só que pelo seu perfeccionismo ele não entrega. Então tem um outro problema que é começar,
refazer e fazer várias vezes o mesmo trabalho, mesmo que seja algo muito simples, e ele nunca entrega. Então isso atrapalha demais na questão da produtividade e também de você fazer novos desafios, coisas novas, fazer algo diferente, né? Começar novos projetos. Então essa é uma grande dificuldade, é analisar demais e também não colocar em ação. Então é muito parecido, né, com o perfil planejador, porque o planejador ele planeja e não executa. Já o analista da mesma forma, ele analisa demais e por achar que nunca está bom o suficiente, ele não entrega. Então é praticamente a mesma coisa. Quais são os medos que o analista tem? Ele não gosta de conflito, tá? Ele detesta conflitos. Então, lembra que eu falei que ele escuta alguma coisa de alguém, ou alguém faz alguma coisa para ele, e ele não fala na hora, e ele internaliza, e ele fica pensando, remoendo aquilo, dias, semanas, e ele não fala, porque ele detesta conflitos, ele não gosta mesmo de conflitos. Ele morre de medo de quando ele entrega um trabalho e não ter avaliado o suficiente. Na cabeça dele, ele fica sempre pensando, será que ficou bom? Será que ficou faltando alguma coisa? Ele tem medo de ter deixado passar alguma coisa e ter entregue algo, né? E depois ele ser cobrado, ser criticado, ser julgado por aquilo, tá? Ele tem muito medo de errar. Isso, por isso ele às vezes procrastina, por isso que ele pensa demais, por isso que ele faz e refaz, por isso que ele analisa. Então ele não gosta de errar, ele não sabe lidar muito bem com erros, nem dele, nem dos outros. Lembra? Ele é muito crítico, né? Ele acredita que as coisas têm que estarem bem feitas e aí ele não aceita muito a questão do erro, tá? Por ele não gostar de passar pelo ridículo também, então é um outro medo que ele tem. E a questão da tomada, né, de decisão. Então ele pensa muito, analisa muito e demora demais para tomar decisão. Então com isso ele perde muito tempo fazendo alguma coisa e nunca coloca em ação, tá? E vamos para as dicas de desenvolvimento para esse perfil. Bom, no decorrer que eu fui explicando sobre o perfil, eu já até trouxe, né, bastante informação para o analista, que é onde ele se pega muito tempo analisando e ele não coloca em prática. Então é isso, gente, não analisar muito. Fazer bem feito, mas entregar. Ser menos crítico com você e com os outros, tá? Sim, analisar, olhar, te dar o seu melhor, entregar o melhor que você fez, mas assim, entrega, faça. Porque se você só ficar analisando e não entregar, você pode perder grandes oportunidades, tá? Então é isso. Evitar trabalhar sozinho, se isolar demais, porque, como eu disse, é um perfil que tem grande tendência, né, à depressão, por essa introspecção, por essa questão de você ficar muito isolado. Isso não é muito bom. Eu vou deixar aqui para vocês aqui uma das coisas assim que para mim fez grande diferença na minha vida, na minha rotina, é você fazer exercício físico. O exercício físico é um dos melhores para que você possa liberar todos esses hormônios que você precisa, que é o hormônio mesmo da felicidade, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, exercício físico é muito importante, tá? E é outra coisa, você se permitir descansar, você se permitir ter prazer, né? Então, uma das coisas que o perfil analista tem é que ele é muito focado no trabalho, ele sempre coloca o trabalho em primeiro lugar do que o prazer. Então, se ele tem um trabalho para fazer e ele tem que se divertir, ele prefere trabalhar do que divertir. Agora, ele pode até ir para diversão, mas a cabeça dele vai ficar no trabalho. Então, ele tem que se permitir tirar um final de semana para você, descansar, viajar, se permitir realmente tirar um dia e falar assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou descansar, hoje eu vou só assistir filme, né? Ter prazer. Então, o prazer
normalmente, que é importante, que é extremamente importante, né, que o analista ele não se permite. Então, como ele foca muito no trabalho, ele foca muito nesse outro tipo de hormônio, que são hormônios que é mais da cobrança, hormônio do estresse, hormônio que não é bom para a saúde, que é prejudicial, então ele é muito forte já. Então, a gente tem que substituir. Então, essa substituição é o quê? É você realmente se permitir, se dar o prazer. Tá? Então, exercício físico, você ter momentos de prazeres, isso vai aumentar o índice de hormônios que é importante para o seu organismo, para que você possa não ter, né, não ficar nesse isolamento, essa tristeza e ter uma depressão, porque esse perfil é um perfil mais suscetível a ter um tipo de depressão, ok? Eu quero trazer para você agora uma metáfora, é uma história que eu vou contar para você. Não sei se você conhece, mas ela faz muito sentido. E eu quero que você entenda por quê. Era uma vez num reino existia um sábio. E esse sábio, ele tinha solução para tudo o que perguntavam para ele. Mas nesse mesmo reino existia um jovem e esse jovem estava muito enciumado. E um dia esse jovem pensou, eu vou pregar uma peça nesse sábio. Eu quero ver se ele vai conseguir responder todas as perguntas que fazem para ele. Eu quero saber se ele vai conseguir responder a pergunta que eu vou fazer para ele. Assim ele bolou um plano. Eu vou pegar um pássaro, segurar as minhas mãos e colocar a mão para trás. E vou perguntar para o mestre. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmago o pássaro e mato. Se ele disser que está morto, eu abro a mão e solto o pássaro. Assim ele fez. Um certo dia, ele pegou o pássaro, chegou até o mestre e assim ele fez. E ele perguntou, mestre, tenho em minhas mãos um pássaro. Ele está vivo ou está morto? Diante do sábio, ele fez essas perguntas. E o sábio olhou diretamente nos olhos dele e disse, meu bom homem, a vida deste pássaro está em suas mãos. Você decide se ele vive ou se ele morre. E o que eu quero trazer para você com essa metáfora é o seguinte, a partir de agora, você tem o conhecimento. Você sabe agora qual é o seu perfil comportamental. Você sabe agora qual é o perfil comportamental do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus colaboradores, dos seus líderes, das pessoas com quem você convive. E eu quero te perguntar, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai lidar melhor com seu perfil? Com o perfil do outro? Você vai aprender a partir de agora a lidar melhor com seus relacionamentos? Ou você ainda vai continuar julgando as pessoas, criticando, cobrando para que elas mudem, cobrando para que elas pensem e ajam da forma que você gosta, que você acredita que é o certo? Ou você vai simplesmente olhar e dizer, meu marido não está fazendo nada para me implicar, meu marido não está me afrontando, meu marido não está me criticando, ele simplesmente está agindo conforme o perfil dele. Eu tenho certeza que o meu filho não está fazendo isso para me desafiar, mas sim é só o perfil dele. Agora você tem o poder em suas mãos de entender que a forma como você pensa, sente e age é por causa do seu perfil. Então, se aceite, potencialize os pontos que são importantes e trabalhe os seus pontos fracos. Olhe para o outro com um olhar de amor, com um olhar de que é o perfil daquela pessoa. Ela não sabe por que ela age assim. E não julgue, respeite, ajude. Você tem o conhecimento. Então, a partir de agora, olhe para você com carinho, com respeito, com amor e também para o próximo. Eu só quero dizer para você que a partir de hoje você tem o poder nas suas mãos. E aí, o que você vai escolher? Eu quero agradecer você que ficou até o final deste vídeo, tá? E quero pedir que, se esse conteúdo foi importante para você,
Eu espero que sim, que tenha contribuído bastante. Que você compartilhe com as pessoas que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. Que você, a partir de agora, se você não me segue, comece a me seguir. Que você ative o sino de notificação, porque eu vou trazer muito conteúdo importante, que eu tenho certeza que vai agregar bastante valor na sua vida. Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e até logo!